Das primeiras reações que uma pessoa tem, ou nós próprios, quando confrontados com ideais marxistas, é a ideia de que 100 milhões de pessoas morreram por causa desses sistemas. Este pensamento aparece como um reflexo, nem é questionado e previne qualquer desenvolvimento da conversa. E é normal. Como é que se pode aceitar uma ideia que seja responsável pela morte de tantas pessoas? O número 100 milhões de vítimas do comunismo vem de um livro francês chamado O Livro Negro do Comunismo. Um livro que tenta contabilizar o número de mortes desse sistema ao longo da sua história. Este livro é extremamente criticado pela forma e as maneiras como chegou a esse número, e nós vamos chegar lá mais para o fim do vídeo, fiquem a ver. Mas até lá vamos assumir esse número 100 milhões como o número real. Mas então, para ter uma visão completa do argumento, vamos virar a pergunta ao contrário. Quantas são as vítimas do capitalismo? Antes de prosseguir, obviamente temos de definir o capitalismo. Ora, o capitalismo é um sistema que se opõe ao comunismo em termos de princípios e baseia-se em 3 conceitos principais. A existência de mercados, ou seja, os bens são produzidos ou vendidos de acordo com a procura do mercado. Propriedade privada dos meios de produção, ou seja, as fábricas, os campos pertencem a uma empresa ou a alguém. E finalmente, trabalho assalariado, ou seja, nesses meios de produção trabalham trabalhadores que trocam o seu tempo por dinheiro na forma de salário. Interrupção. Embora isto seja um resumo, estas 3 características definem claramente e cientificamente o que é o capitalismo. E antes que alguém licenciado em Twitter me diga alguma coisa, eu refiro-me ao significado científico destes termos, não ao significado de conversa normal. É estranho ouvi-los desta forma porque são coisas que descrevem de uma forma muito formal o nosso mundo. É estranho porque nós nunca sequer as pusemos em causa, mas é só para ter uma base concreta e científica do que vamos falar. Ora, como é que o capitalismo funciona? Acima de tudo, o capitalismo guia-se por um conceito: a procura do lucro. Uma empresa ou um capitalista vão apenas produzir algo se isso for lucrativo. E sempre lucrativo. Porque se algo não lucrar, a empresa vai à falência ou é forçada a ser vendida à concorrência. Ou seja, para um capitalista ter sucesso ou para sobreviver, ele tem de lucrar. A empresa tem de lucrar. Isto cria o incentivo de acumular capital e, portanto, também cria uma dinâmica de vencedores-perdedores pela competição do mercado, o que acaba sempre por criar uma elite cada vez menos numerosa, mas cada vez mais rica. Eu não vou entrar em grande detalhe neste vídeo e falarei disto com mais profundidade futuramente, mas basicamente esta dinâmica tem a consequência de que eventualmente a competição vai chegar a um nível tal onde as grandes empresas necessitam de coagir por diversos métodos dos governos a criar um ambiente mais favorável ao negócio. Começam por quebrar regulações, depois privatizar serviços, depois destrói sindicatos, eventualmente chega a influenciar ou invadir países estrangeiros para ter mais recursos, mais mercados e mais mão de obra barata, às vezes, como sabemos, escrava. A isto chama-se o imperialismo, ao que Lenin chama de a maior fase do capitalismo. Isto é muito mais complexo do que este vídeo permite, mas a coisa principal a saber aqui é que este tipo de desenvolvimento é inevitável numa sociedade construída à base da criação infinita de riqueza, custe o que custar. Estas corrupções, influências não só são normais no capitalismo, como são expectáveis, como são de desenho, digamos assim, e é simplesmente boa prática de negócio. É bom para o negócio extrair esses recursos de uma forma tão barata. É bom para o negócio coagir governos a intervir em países mais pobres para continuar a explorá-los. É bom para o negócio destruir ou diluir movimentos trabalhistas para manter salários baixos e horas longas. Sendo um sistema global, estes princípios aplicam-se mais ou menos a todos os países no mundo. Tendo isto em mente, torna-se muito evidente porque é que não se vende comida, pelo menos como se vende aqui, ou água ou medicamentos no sul global. Simplesmente não é lucrativo. E nós produzimos a comida para tal. Nós hoje em dia produzimos comida suficiente para alimentar 11,5 mil milhões de pessoas. Não é lucrativo fornecer água limpa. Não é lucrativo fornecer medicamentos e vacinas. Não é lucrativo fornecer saúde universal. Tem que ser um Estado submisso e relutante que fornece isso às pessoas mais ou menos bem quando fornece. Não é lucrativo libertar os povos explorados das correntes que as potências capitalistas lhes alçam para eles poderem desenvolver-se e crescer sozinhos. Não. O que é lucrativo é explorar, explorar, explorar. 9 milhões de pessoas
pessoas morrem à fome por ano. 3,5 milhões de pessoas morrem à sede por ano. 8 milhões de pessoas por falta de medicamentos. É obviamente impossível calcular as mortes de todas as invasões imperialistas, mas para haver uma ideia vou deixar aqui alguns números. A conquista do Congo e a sua exploração foram 10 milhões de mortes. Na Algéria francesa, 3 milhões de mortes. Na invasão do Vietnã, 3 milhões. Na guerra do Afeganistão, 300 mil. A invasão do Iraque, mais 1 milhão em 2001. Fun fact: antes da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul, ajudada e apoiada pelos Estados Unidos, aliás, com um ditador instalado pelos Estados Unidos, perseguiu e matou 300 mil comunistas. A colonização da Índia, por parte dos ingleses, desde o seu início até ao seu fim, causou mais de 60 milhões de mortes, pois era mais lucrativo exportar a comida que era produzida na Índia do que usá-la para manter a sua própria população. E estes números todos são uma porção tão pequena das inúmeras guerras, invasões, instigações e explorações que as potências ocidentais e capitalistas submeteram aos países subdesenvolvidos que foram explorados. É muito difícil haver estimativas dos números do colonialismo do século XVIII e XIX, mas o número mais baixo que eu consegui encontrar eram 20 milhões e a maior parte das estimativas conservadoras rondavam a cerca dos 30 milhões, portanto vai ser esse número que vamos usar. Seguido do que eu já falei anteriormente, quando o capitalismo chega a um ponto tal onde as desigualdades sociais são tão grandes que a classe capitalista sente a necessidade de subjugar o Estado a escalar atrás os apoios sociais que tem para até com essas áreas lucrar com e explorar a própria população, a população obviamente fica revoltada. Nessas situações, movimentos extremistas surgem, tanto de esquerda como de direita. No entanto, as elites financiam e apoiam, direta ou indiretamente, movimentos de extrema-direita por diluírem a revolta popular e darem a sensação às pessoas de que estão a lutar contra um sistema quando na verdade o estão a fazer mais forte e com mais potencialidade de explorar, mantendo o capitalismo. Soa familiar? O exemplo mais gritante disto é a Alemanha nazi, onde o próprio nome nazi, que vem do alemão Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Hitler usou de propósito a palavra socialista e trabalhadores para atrair toda a população revoltada, numa altura em que havia um grande medo de uma revolução. E sim, os nazis eram capitalistas, já chega desse discurso que não eram, vou deixar aqui um vídeo muito fixe que fala sobre isso. Estas ditaduras nascem precisamente no ponto onde o capitalismo está mais frágil, no ponto onde é preciso oprimir tudo e todos para manter, custo que custar, a margem de lucro. E, portanto, para submeter o povo a isso, acontece precisamente o fascismo. Nestas inúmeras ditaduras ao longo da história, incluindo a nossa, milhões de pessoas indesejáveis, comunistas muito lá pelo meio, foram sujeitas a genocídio e tortura. Por exemplo, na Guerra Fria, os Estados Unidos coagiram e interviram de forma a instalar ditadores neoliberais em muitos países da América do Sul. O mais famoso, diria que se calhar é Pinochet, onde foi o país onde se primeiro realizou a experiência do neoliberalismo, um país muito apoiado pela Thatcher e pelo Reagan, ou na Guatemala, em muitos países, nesses países onde ditaduras capitalistas existiram, conto com a Alemanha nazi, bem como esses exemplos que já dei, como Portugal durante Salazar, por volta de 8 milhões de pessoas foram perseguidas e assassinadas. E agora faço um ressalte pessoal. Eu não vou considerar os números das guerras mundiais porque acho que isso iria ser excessivamente confrontativo para um vídeo que é suposto ser para pessoas de qualquer ideologia política. Mas a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi um conflito exclusivamente imperialista e capitalista na sua natureza. Fundamentalmente, foi uma competição por mercados, colónias, recursos e mão de obra entre os grandes impérios da altura que estourou sobre a desculpa de um assassinato em que apenas os monopólios, os manufatores, os banqueiros e os governos imperialistas saíram a ganhar. O boom económico nos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial demonstra precisamente isso. E pelo referido acerca da natureza e de onde vem o fascismo, eu acho que também deveriam ser considerados os números da Segunda Guerra Mundial, mas não vou fazê-lo pelo mesmo motivo que já referi. Portanto, considerando esses números mais os números anuais que nós vimos contados apenas do ano 2000,
sendo que o capitalismo existe desde 1700 e troca ao passo. Estas contas que fazemos, estes números, resultam em 615,5 milhões de mortos. Repito, usando estimativas conservadoras, incompletas, porque há muitos mais fatores e guerras. São inúmeras, são infinitas. E, lá está, não tendo em conta a história inteira do capitalismo. Um youtuber marxista que se deu muito mais ao trabalho de procurar números, fontes com mais conhecimento do que eu, os problemas sistémicos de países capitalistas, chegou a um número de 3,4 mil milhões de mortes desde o início do capitalismo. Voltando aos 100 milhões de mortes pelo comunismo, e de onde é que esse número vem? Esse número vem, lá está, daquele livro, o Livro Negro do Comunismo, e eu gostava de falar com vocês acerca da forma de como os autores desse livro académico, e eu digo académico com muitas aspas, chegaram a esse número 100 milhões. Eles contaram mortes como as mortes dos soldados nazis e soviéticos e os civis soviéticos e nazis na invasão da União Soviética por parte da Alemanha, fator suficiente, acho eu, para deitar este livro inteiro ao lixo, porque são mais do que 30 milhões. Contaram não nascimentos em países comunistas como vítimas, contaram todas as mortes da invasão americana do Vietnã como vítimas do comunismo. É um livro tão ridículo que o próprio Noam Chomsky disse que, mais ou menos, se a mesma lógica do livro fosse aplicada ao capitalismo, havia o mesmo número de mortes só na Índia. É engraçado como as pessoas acusam o comunismo de coisas que existem de forma gritante no capitalismo. Tu, no comunismo, não tens nada. Tu, no comunismo, vives num apartamento monótono, sem alma, igual a todos os outros. Tu, no comunismo, tens um trabalho que tu não gostas, repetitivo, num ambiente sobre o qual não tens controle nenhum. No comunismo és controlado por ditaduras disfarçadas, compostas por elites intocáveis e muito longe de ti. O comunismo matou milhões de pessoas ao longo da história. Vendo as coisas agora nesta perspectiva, espero que possamos finalmente avançar deste argumento desonesto e passar para outros argumentos também há muito desconstruídos, como tu no comunismo não és dono de nada, natureza humana e um iPhone. Vou acabar o vídeo como outro excelente youtuber marxista chamado Hakim acabou, e chegar à conclusão de que estes argumentos nunca vão morrer. O que por um lado é bom, porque assim tenho sempre material para fazer vídeos, mas por outro lado é uma pena, porque as vítimas do capitalismo continuam a morrer.